Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 18h45, 17/2/2023. Como eu falei agora há pouco na live lá no Instagram, achei que fazia mais sentido na carnaval esperar o fechamento e tal, e já gravar um programa para o final de semana. 24 graus agora. Início de noite bastante agradável aqui em São Paulo. Eu vou começar pelos comentários aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, atuem na área de comentários. Cabo Frio 3467, prezado caríssimo professor, se puder descer os 2 centavos sobre Pets, fiz entrada nela hoje. Maravilha, querido. Pets é uma ação que nós temos em carteira. O varejo em geral foi muito atingido por essa situação envolvendo Selic, crise fiscal. Mas ela já inverteu, né? Nós temos o ombro cabeça ombro invertido. Acho que você entrou num ponto bastante interessante, técnico. Não chegou a tocar essa LTA, mas fez um fundo duplo. O eixo fica aqui em 6,77, por pouco não rompeu. Projeta no curtíssimo prazo 7,86. Acima desse, ela deve buscar o topo de novembro a 9,20. Então, o cenário é bastante provável. Possível que nós tracemos, inclusive, aqui uma linha superior, né? Daí vai passar aquela ideia do alargamento na Impetus 3. Então vamos lá. Ficaria isso aqui. Então não duvido que ela busque. Se a gente for ver mesmo, né? O tempo que ela vai demorar para buscar essa parte alta coincide com os R$9 aqui, é um alvo para curto prazo. O que em porcentagem, pô, se faz R$9. Nosso amigo entrou por volta, deve ter entrado perto desse valor do fechamento, né? Ela não oscilou muito. 9 dividido por 6,65, está falando em 35%. Coloca 100 mil, por exemplo, apura 35, já pensou? Então é isso. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Baseado na sua análise dita no vídeo, creio que poderemos ter uma autoexpressiva histórica no ING como há anos atrás? Eu acho que sim. Que Deus siga com todos nós. Um grande abraço, querido. Eu já vou começar os estudos aqui com base no que o nosso amigo pediu. O mini índice. Esse gráfico ele emenda, né, um vencimento no outro. Então logo após o vencimento, o gráfico não é tão fidedigno assim. O broadcast faz esse tipo de cálculo também. Eu acredito mais no cálculo do Cartesia, né, que ele faz o gráfico perpétuo, mas sem juntar. Quando eu falo que ele junta, por exemplo, o spread no dia do vencimento é considerado um gap. E não é, né, pessoal? Esse gap aqui é um gap falso, não tem esse gap. Mas enfim, o mini índice trabalhou de lado o dia todo, mercado bastante ressabiado, ninguém quis tomar risco nem na compra nem na venda. E eu penso que vai continuar em trajetória ascendente. Então, perto do vencimento, eu gosto mais de fazer estudo baseado, por exemplo, no BOVA11 e no Ibovespa. Então, o BOVA11, a gente percebe um ombro, cabeça, ombro invertido, e o Ibovespa idem, né? Hoje eu não tô tomando energético aqui para gravar, senão eu não durmo. Eu já durmo tarde, 2, 3 horas da manhã. Se eu tomar energético agora, eu vou dormir 5, 6 da manhã. Então, a gente vê o que aqui no BOVA11? A gente vê um ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vê que respeitou a base de um canal de alta. A assimetria por si só, ela fala em 116,61. Então tem vários motivos. E subiu, acabou fechando a semana subindo 0,77. Ok, né? Foi abaixo da nossa expectativa? Foi. Mas subiu. Aí eu tenho aqui o gráfico diário.
no diário a gente percebe um fundo duplo, né, uma consolidação de fundo sobre uma região importante. Ó, é praticamente milimétrico o ombro, cabeça, ombro invertido. Ó. Vou pegar aqui as mínimas. É a mesma leitura que nós teremos no Ibov. Tô tomando meu Gatorade de uva, que eu deixo naquele frigobar, aquele mini... Aquela mini geladeira, aquele frigobar da Brastemp Retro, né? Você coloca no máximo ali, fica bem gelado mesmo. Muito bem. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva aqui para falar, acho que não. Não, tudo certinho. E ontem que clássico, hein? Corinthians e Palmeiras. Corinthians vai jogar com Mirassol no domingo. Corinthians 7, Mirassol 0. Um grande abraço, galera do interior de São Paulo. Então, o Ibovespa é a mesma coisa. Ombro, cabeção invertido, base do canal, consolidação de fundo. De acordo com a análise técnica clássica, quanto mais vezes um suporte é testado e ele resiste, mais forte ele se torna. O milho, aquilo que eu costumo dizer, né? Tem orelha, focinho, rabo de fundo. Por quê? Ombro, cabeção, ombro invertido. Individualmente é um martelo. Padrão penetrante. E um provável pivô que será rompido 89,47. D1 F25. Tendência de baixa, né? Perdeu aqui a mínima do dia 9 de fevereiro a 12,625. Então o próximo alvo é algo entre 12,355 e 12,380. Médias cruzadas em modo venda. E quanto ao mini dólar, aqui a gente vai observar pelo semanal, né? Na semana, caiu em 28, 67,5 pontos. Ah, você falou que ia cair o dobro disso. Falei, mas o mercado parou antes do carnaval, queridos. Aí não tem o que fazer, né? Eu falo que tem uma festa. Se não tiver cerveja, não tem festa. Até tem a festa, mas então hoje o pessoal... ontem, o pessoal não estava afim de operar. Então, tem toda a pinta aqui de um topo, fundo, topo. E que vai perder 5,140 acionando o pivô de baixo e vai voltar a 49613,500. É isso que eu vejo para o mini dólar. No intraday, ombro, cabeça, ombro, neckline, perdida. Isso daqui me parece um mastro bandeira de baixa, né? Faz esse movimento para dar a paulada para baixo. Muito bem. Vou voltar aqui ao gráfico diário D1 F25. Não, na verdade o DXY, né? Que é o dólar contra uma cesta de moedas. O viés é de alta, mas tem uma estrela cadente. Tem que acionar. Né? Perdendo a mínima e voltando a trabalhar abaixo do território, digamos assim, dividido, delimitado por essa LTB que a gente tem na tela. Não é possível? Possível é. Né? E ajudaria, sem dúvida. Ajudar, nesse caso, é uma palavra um pouco forte, né? Mas seria uma variável favorável à depreciação do dólar aqui no Brasil. Aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Ele está pressionando uma LTA. Eu tracei duas. Pode fazer fundo por aqui, mas por enquanto a gente tem um pivô de baixa em desenvolvimento. E tem aqui topos anteriores, né? Ó, topo número 1, topo número 2. Está perto de ambos. Então deve, logo menos, montar fundo. Hoje eu coloquei uma matéria, eu sempre faço questão, né, de selecionar os materiais, trazer para vocês sempre o melhor, de forma resumida, objetiva. China injeta 121 bilhões de dólares na economia para estimular crescimento pós-Covid. Não? Pra vocês terem uma ideia, a injeção... A China, eu tô lendo aqui rapidinho, tá?
Vou colocar o índice DAX aqui enquanto eu leio. Ó. A China ampliou o apoio a uma recuperação econômica nascente, buscando reduzir pela raiz os custos de empréstimos bancários, injetando quantia recorde de dinheiro no sistema financeiro. A injeção líquida resultante de 632 bilhões de yuans foi a maior injeção de dinheiro em um dia desde o início da manutenção de registros em 2004. Então, uma boa nova de hoje, que acabou ficando, digamos, por aí, pelo fato de ser feriado, aquela coisa toda. Mas é algo fantástico, né? O Brasil é beneficiado de forma indireta. Então, as bolsas na Europa, né, pelo semanal, para o alto e avante, aqui o índice DAX, fechou a semana subindo em 14. Eurostock 50, tem nem a média de 5 no semanal amparando o preço. É um sinal de força muito grande. Não. Subiu em 84. Paris, né, muito forte. Marobuzu, 3,06. Então o Brasil está atrasado. O Reino Unido, máxima histórica, 1,55. Nós estamos atrasados e descolados no mundo, né? O Brasil é o único país com uma economia pujante, que teve crescimento considerável recentemente. Ano passado vai dar em próximo de 2,9%, 3% mesmo, que está atrasado dessa forma, né? Operando de uma forma aleatória, alheia. Quer dizer, vai em algum momento, digamos assim, tirar o atraso, se aproximar, né, da realidade que nós temos no exterior. Ok? Eu estou muito confiante nisso. Não é uma certeza, renda variável, a gente nunca tem certeza de nada, nem na renda fixa, né? Vocês vão ver essas financeiras que quebraram, né, que tinham debêntures emitidas, imagina a variável, né? Por isso que o dinheiro que está na bolsa tem que poder estar lá. Eu até comentei hoje com o pessoal, eu coloquei o imóvel à venda, eu comprei umas salas comerciais há um tempo atrás, e elas dobraram de preço em 3 anos. Por quê? Porque era um local que ele não tinha acontecido, digamos assim, mas quem ia administrar, fazer toda a estratégia comercial era uma pessoa que eu já conhecia há um tempo. E era a probabilidade, eu acreditava fortemente que daria certo, e deu. Né? Então deu certo. Tem uma sala, né? Uma das salas, essa que eu tô falando, dobrou de valor. Eu vou vender e vou alocar em bolsa. Aquilo que eu fizer com dinheiro, eu vou compartilhar. Né? Então eu acho que é momento, mas é certeza não. Se a sala ficar lá, eu tenho meu aluguel todo mês certinho, garantido, tenho. Mas eu acho que é o momento de vender para colocar em bolsa, né? Eu vou assumir esse risco, né? Pode dar errado, pode, só que eu tenho que ter maturidade, né, para dizer assim, olha, eu assumi um risco calculado, então é dinheiro que pode estar lá. Então EWZ, por exemplo, é um padrão muito forte, arame, rompimento falso, uma acumulação já com viés altista, né? Tem aqui o padrão da alavanca. Eu acho que tem muita... A minha única dúvida é, será que eu coloco a grana lá nos Estados Unidos, faço umas guerrilhas lá, de repente coloco um objetivo de 20% do que eu alocar, trago de volta para comprar Brasil, ou eu posso perder o time? Então é isso que eu estou estudando. O que eu for fazer eu vou compartilhar com vocês. Ok? Conversei com o meu assessor lá na corretora hoje para ver o que ele acha. Eu tenho essa humildade. Olha como é que tá. Né, com o fechamento de câmbio na corretora, tem muito fechamento, tá indo dinheiro e tal. Então eu tenho essa humildade do diálogo. A estratégia é minha, mas eu pego algumas informações complementares. Então a própria simetria na WZ fala em 30,46. Eu tenho o BZQ que ele está distribuindo para descer, ó, sobre a média. Perder esse topo anterior, 18,52, desce. O VIX, não vejo... Se eu fosse fazer alguma coisa agora eu venderia, mas não tem um spread, um prêmio assim que justifique.
O Dow Jones, ele está de lado praticamente há um mês, né? Depois de um movimento altista, tende a ter continuidade esse movimento. Professor, você não acha que é uma distribuição? Eu acho que não. Se nós observarmos aqui sob a ótica do semanal, do diário também, né? Parece... É claro, pessoal, eu sei que não é um mastro-bandeira, né? Se a gente for contar os candles, aquela coisa toda, mas é um descanso depois de um movimento forte, talvez até para duplicar esse mastro aqui. Vale nesse caso racional, né? Então, por exemplo, caiu 0,13 na semana, o S&P, que é o 0,28. A nossa bolsa teve uma performance melhor que os Estados Unidos, ó. Topo anterior, deve segurar preço, jogar as cotações para cima. Nós temos um pivô de alta acionado a 3,937. Né? Foi preservada a cabeça do pivô. Né? Aí tudo bem, você pode pegar o ponto mais alto aqui, né? Seria o 4,100. Fechou praticamente colado, né? E sobre a média de 21. Isso é bastante importante. E aí o índice de tecnologia Nasdaq. Aproximação entre média e preço. O índice de tecnologia Nasdaq, esse sim, traz a ideia do mastro-bandeira variação flâmula. Então eu tenho essa ideia de transitar, né, com dinheiro entre o mercado financeiro e imobiliário, e eu acho que esse dinheiro, até o final do ano, vamos supor que eu comece... É que uma parte vai ser financiado também, isso dificulta um pouco, mas enfim... Eu não duvido que esse dinheiro alocado desse imóvel, pode ser uma parte no começo de março, uma parte no começo de abril, dobre esse capital especificamente até o fim do ano. De repente eu coloco esse dinheiro numa conta e faço um acompanhamento. Vamos ver. Eu vou pensar em alguma coisa. É um dinheiro específico de um imóvel, como foi a carteira Fly USA, né? Específica, oriunda de um imóvel lá, de uma grana que eu tinha para receber de um negócio lá fora. Então, os títulos americanos de 10 anos têm sinal de topo, uma estrela cadente, isso é interessante, né? Pode ter significar que o mercado não está assim tão receoso em relação à taxa terminal de juros e pode beneficiar o mercado de ações. Vou falar aqui no petróleo, né? O petróleo sombra inferior, acho que vai formar fundo para acionar pivô aqui em cima. Tanto o WTI, que é o CL, né, 1, negociado na NYMEX, quanto o Brent. O minério de ferro acionou um pivô. Aqui a 125,35. Bolsa de Xangai tem um sinal perigoso, né? Se ela realmente perder esse fundo aqui a 3,225, é um topo duplo, só que tem um topo anterior, tem a média, é uma briga boa aqui. E aí a gente tem a Bolsa do Japão, que aos trancos e barrancos também tem desenhado aqui um mastro-bandeira. Eu chego no Small 11 no Brasil, claramente montando fundo, ó, tem um engolfo entre os dias 14 e 15 para decolar, isso daqui é uma simetria em U. O IFNC já está com as médias cruzadas em modo compra. Depois do carnaval deve ter um bom aumento de liquidez e decolar também. Assim como o IMOB, que já está apontando para cima. O ponto-chave 69385. E o IMAT, o índice de materiais, ainda precisa demonstrar um pouco mais de força, né? O ponto-chave é 5,920, ponto que se rompido acionará um pivô. Aí eu chego aqui no índice de energia, um padrão também muito interessante. E muito interessante por quê? Explico. Nós temos uma LTA, um Arami, rompimento do fundo anterior e um padrão penetrante um pouco mais alto aqui. Ah, mas o padrão penetrante ele só teria um sentido maior, tal, se o mercado viesse de uma queda, mas reforça a ideia, é o mesmo racional. Esse martelo também é válido, né? Esse eixo de W também é válido, né? Então você tem aquela história que o professor fala
das árvores e da floresta, né? Você olha muitas vezes a árvore, esquece da floresta, olha uma ou duas árvores. Então, se olhando a floresta aqui, 80 mil pontos para o índice de energia. O melhor representante do setor, na minha visão, é CEMIG. Aí a gente chega no índice de consumo, que já está numa fase embrionária do movimento, mas acima do fundo anterior, que é 2791. Tem uma pinça, um engolfo entre os dias 14 e 15, e nos parece aqui uma simetria em U, né, que vai jogar esse preço no seu alvo, 3.051, e na parte alta que conecta esses topos. Ok? Maravilha. Agora eu vou fazer ITS A4, Itaúsa. Boa performance, Mastro Bandeira, informação. YouTube 4. Já está desenvolvendo movimento de alta depois de romper a cunha. Rompeu até com facilidade 26,64. Alvo a 30, R$31. BBDC4. Essa nós temos em carteira. É quase a ideia dos três soldados brancos. Ó. Teve o martelo invertido, um candle forte, pausa, candle forte. É o padrão três soldados brancos. Aqui é um padrão de virada, né? Não é um padrão de repique. É um desenho realmente de inflexão. E prestes a romper a CLTB, que na minha visão será rompida, e no meu entendimento, uma vez rompida, colocará o ativo em um território, sua macunha, né? Então rompe, busca inicialmente 14,41, acima desse, fechará aqui o gap. B3, SA3 sentiu bastante os números, né, que foram divulgados, números trimestrais. Eu não operaria, é o que eu costumo até brincar. Se eu montasse mais uma carteira com 10 ativos, com 5 ativos, eu não compraria. Agora, se acionar o martelo rompendo e fechando acima de 11,39, tem um sinal e um stop curto. Então, BBS3. Eu vou falar a seguir de Petro 4. Devagar e sempre, né? Pelo que caiu o petróleo até que se comportou bem. E nós temos Vale, né? A Vale teve os seus números trimestrais divulgados e tal. E já tinha um sinal de fundo, hoje trabalhou de forma até serena, só que na parte superior do Marobuzu de ontem, onde está aqui o ponto-chave, 89,55. Então mais um pouquinho rompe e volta aqui aos 98, de forma até mesmo celery. Ok? Maravilha. Então hoje eu vou falar da carteira nacional. Vamos lá. Primeiro ativo é a Aere. A Aere tem uma situação interessante. Nós temos o ativo em carteira, que é essa barra com 14,55. Eu entendo como uma barra elefante. Ela vai iniciar o movimento de virada pelo menos rumo a 1,73. Por que a gente tem alça em carteira? Porque nós tínhamos BRL, aí teve a situação envolvendo as duas empresas, né, a Alliance e BR Malls. Então o ativo que nós temos agora é alço 3. Ok? Alço 3, ela ensaia um movimento
de forte alta, né, trabalhando aqui no eixo de 1W. 22, 23 reais é um alvo para mim em relação a esse ativo. A MAR 3, ela vem de uma situação francamente baixista. Talvez o ponto para sair do ativo, o ponto ideal ele tenha passado, só que a gente tem ações também que subiram muito fortes, enfim. A gente não tem a pretensão de acertar todas as operações, mas eu acho que ela ainda tem boa chance de recuperação. Então muitas vezes a galera fala, eu vou fazer um all-in em Cash 13, em OIBR3. Eu acho que em Amar 13 é mais convidativo. CEMIG, né? Melhor opção na minha visão do setor. Depois de uma correção, nós temos aqui um martelo. Deve romper a máxima semana que vem a 10,97 e decolar. Eco Rodovias, ela está no time da Amar 3, né? Uma ação que tem potencial de dobrar ao longo do ano, né? Ela é inversamente proporcional à Selic, já tem um fundo arredondado à simetria em U. Nós conhecemos os números da Renner, né, hoje, e hoje a Renner, das empresas que divulgaram balanço no dia, é a melhor opção. Fundo duplo, Arami, foi abaixo das mínimas do Arami, recuperou e fechou em alta, muito forte, né? Tem um gap aqui em cima para fechar, é um gap que deve atrair os preços como um padrão do farol. E se houver rompimento de 22,43, projeta esse outro gap a 27. Então uma configuração, no mínimo, muito interessante. Aí nós chegamos em Marfrig, para mim o setor mais descontado da bolsa, tentando montar fundo sobre uma LTA, vai reagir. Ah, mas ela é muito concentrada nos Estados Unidos. Concordo, mas tem o fator China também, até a própria economia aqui do Brasil. Neogrid, ela entra no time da Air e da Amar. É uma ação que deve ter uma boa alta, simetria em U. Ela projeta no mínimo, até para quem trabalha com a guerrilha, o swing trade mais curto, 1,54, podendo esticar 1,70. Eu acho muito provável esse movimento. Pague menos. Descolada do setor, também formando simetria. Vários ativos que apanharam muito, eles estão formando simetria em U. Isso é bastante interessante. E Pomo 4, né, ela está subindo forte e tal, nem começou o movimento. Né? Então Pomo 4 rompeu a SLTB, buscou a parte alta do canal. Pô, professor, o ativo está cansado e tal. Não. Eu acho que Pomo 4 é uma ação que nós podemos ver talvez a R$5. Que ela acabou de romper uma... Não é um canal, porque as retas não são paralelas, é uma cunha, né? Tem grande potencial até de dobrar aqui o espaço. Você pega o espaço entre as retas e dobra aqui, dá R$4, R$5. Ok? Uma empresa também que é muito subavaliada é Redor. Tem um sinal de fundo no semanal. Uma outra, na minha visão, também muito promissora. Talvez não faça sentido deixar essa reta aqui traçada, mas ela tem um engolfo entre os dias 14 e 15. Posteriormente, dia 16, mínima e máxima mais altas. Agora descansa para buscar no mínimo R$33, R$34, mas eu penso que ela vai bem além, porque tem ombro, cabeça, ombro invertido macro. E aí, por fim, Home, né? Fala-se muito em VEG, eu acho que Home é melhor. Talvez Home a 19, ali no pico, tal, ela não fosse tão interessante. Mas quando você fala em Home abaixo de 17, testando um topo anterior, formando uma pinça muito interessante, ou para conduzir para quem está no trade ou para quem pretende entrar. Ok? Então tá entregue, saúde e paz a todos, um bom final de semana. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!